paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão, da importância que devemos ter sobre a comunhão. Vamos dizendo que a comunhão, este termo, se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, companheirismo e contribuição com o próximo e com Deus. O significado de comunhão é união, viver em união, paz, compartilhar o mesmo objetivo, ter coisas em comum, partilhar experiências, harmonia no modo de sentir, harmonia no modo de pensar e harmonia no modo de agir. Estes são alguns significados da palavra comunhão. Então, quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, elas estão em comunhão. E sabemos que a vontade de Deus é que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Porque todos nós, seres sociais, precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. E existem alguns tipos de comunhão. Por exemplo, comunhão na fé, comunhão na amizade, comunhão com os pobres, comunhão com Cristo e suas obras, comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com os outros, etc. São alguns tipos de comunhão. Em suma, para os cristãos, a comunhão é o que interliga as pessoas com Deus, com Cristo e o seu amor. Então, comunhão com os outros, não podemos desprezar a comunhão com os outros. Devemos aprender e viver em comunhão uns com os outros, e não com brigas e desavenças, né? Temos que estar sempre em comunhão, juntos podemos crescer em amor, em fé, em esperança, e juntos seremos mais fortes. Então, nós sempre temos que estar em comunhão com os outros, praticando a solidariedade, a fraternidade, e não viver com brigas e desavenças, que só leva à desunião. Então, nem sempre é fácil conviver com outras pessoas. Todos nós cometemos erros e equívocos. Mesmo assim, somos chamados a viver em comunhão, chamados a viver em união com os outros. Então, nós sabemos que um dos maiores desafios do ser humano é o desafio da convivência. É muito difícil a convivência. Por isso, nós temos que nos esforçar para estarmos sempre em comunhão, viver em paz e em união. Porque com todos os nossos defeitos e fraquezas, nós precisamos um dos outros. Portanto, vamos nos esforçar para vivermos em comunhão, para vivermos em união com os nossos irmãos, como sempre Jesus nos ensinou e sempre Jesus pregou. Então, é muito importante a gente viver em comunhão. E comunhão com a família, nós vamos falar um pouco sobre o lar, dizendo que o lar é o local onde começa nossa missão no mundo. É a porta de entrada para o nosso planeta. É nele que vamos nos preparar para a vida com os outros. O lar é uma oficina de retificação de almas. É um ponto de encontro entre espíritos comprometidos para reajustes e entendimento. É no lar que se forma a família. Então, a comunhão com a família, a doutrina espírita, ela apresenta a família como sendo um instituto abençoado, um instituto divino, em que um grupo de espíritos necessitados e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, sempre em obediência à lei de causa e efeito, reencontra-se num programa de provas e expiações, graças ao princípio, à lei da reencarnação.
a nossa tarefa mais importante é trabalhar a comunhão, trabalhar a união, trabalhar a boa convivência junto com a família. Pois sabemos que a convivência familiar nem sempre ela é harmoniosa. Sabemos que o objetivo da família é o crescimento espiritual de todos os seus membros. E Joana de Ângeles, ela fala sobre a família, ela tem uma frase que ela diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue um edifício da sociedade. Então, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, brigas e desavenças. Então, é muito importante, como estamos vendo, nós estarmos sempre em comunhão uns com os outros. E também nós temos também a comunhão com Deus, que é acho que a comunhão, uma das mais importantes, é nós estarmos sempre em comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é essencial em nossas vidas. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Mas, às vezes, acabamos nos separando, nos afastando de Deus. Ficamos distante de Deus. E Jesus, ele veio justamente para nos orientar, nos incentivar a viver e a voltar a ter comunhão com Deus. Então, é muito importante nós estarmos sempre em comunhão com Deus. Mas, afinal, o que é estar em comunhão com Deus? No momento em que eu faço algo de bem, pratico a solidariedade, pratico a fraternidade, pratico a caridade, eu estou em comunhão com Deus. Quando eu sigo as leis divinas ou naturais, sigo as leis morais, eu estou em comunhão com Deus. Quando eu compreendo o meu próximo, respeito o meu próximo, faço ao meu próximo aquilo que gostaria que me fizesse, eu estou em comunhão com Deus. Quando estou orando, fazendo uma prece, eu estou em comunhão com Deus. Portanto, quando eu estou em comunhão com Deus, tudo dá certo para nós, nada dá errado. As coisas só dão erradas porque eu não estou em comunhão com Deus. Quando eu estou longe de Deus, desconectado com Deus, as coisas tendem a dar errado, começam a surgir os problemas em minha vida. Então, como Jesus nos convida, temos que sempre estar em comunhão com Deus, conectados com Deus, para que tudo dê certo em nossas vidas. Né? Então, quando mais eu estou longe de Deus, eu sinto problemas e também eu sinto também uma sensação de solidão, uma sensação de desamparo, um vazio dentro de nós, né? Então, tudo isso eu começo a sentir quando eu estou desconectado e estou longe de Deus. Então, para eu preencher esse vazio, acabar com essa sensação de solidão, eu tenho que entrar em comunhão com Deus, me conectar com Deus através da prece e através da oração. E quando eu estou em comunhão com Deus, tudo na minha vida dá certo, não tenhamos dúvida disso. E quando Jesus nos disse, amarás a teu próximo como a ti mesmo, devemos entender que Jesus estava nos convidando, nos orientando para vivermos em comunhão, vivemos em união, ou seja, vivemos em harmonia com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Porque é muito importante vivermos em comunhão com o nosso próximo. Viver em desunião provoca desavença, provoca ódio, provoca mágoa, provoca disputa. E então temos que entender que a desunião, a falta de comunhão, ela separa famílias, afasta amigos. Basta que nós notamos no ano que se findou, foi um ano de muita desunião, muita desavença, muito ódio entre famílias e amigos. Famílias ficaram sem falar uma com a outra,
amigos foram perdidos, tudo por causa dessa união, dessa desavença, dessa falta de comunhão, cada um querendo prevalecer com a sua ideia, né, querendo ganhar vantagem, ganhar dizendo que a minha ideia é melhor do que a outra. Então, isso é uma falta de comunhão, uma falta de união que acabou nessas desavenças, famílias se desfazendo, amizades foram perdidas por causa justamente dessa falta de comunhão, essa falta de união. Então, estamos observando que é muito importante estarmos em comunhão uns com os outros. E aí vem a indagação: por que não conseguimos viver em comunhão? Por que não conseguimos viver em harmonia com o nosso próximo? É porque ainda cultivamos os sentimentos de orgulho e egoísmo. O Livro dos Espíritos, ele nos diz, a espiritualidade nos fala, que quem nesta vida quiser viver em comunhão, quem quiser viver em união, quiser viver em harmonia com o próximo, deve eliminar, deve abolir do seu coração todos os sentimentos de egoísmo e orgulho. Porque o egoísmo, ele é incompatível com o amor, ele é incompatível com a caridade, com a solidariedade, é incompatível com a justiça. E a espiritualidade ainda nos fala que o egoísmo é um vício radical, é a chaga da sociedade, que dele deriva todo o mal. Então, todo o mal que nos acontece, que acontece na sociedade, a origem está no egoísmo. Portanto, nós temos que nos esforçar para a gente eliminar esse sentimento de uma vez por todas da nossa vida. Esse egoísmo, conforme a espiritualidade nos fala. Então, temos que tomar bastante cuidado. Então, portanto, se não houver comunhão na casa, a nossa casa ela fica enfraquecida. Então, se não houver comunhão, tudo enfraquece, tudo fica fraco. Nada prospera, nada vai para frente sem essa comunhão, sem essa união. Tenhamos isso em nossa mente. A comunhão, ela é muito importante, ela nos fortalece, nos une, nos proporciona uma vida de paz, nos proporciona uma vida de harmonia e de amor com o nosso próximo. A falta de comunhão não nos deixa ir para frente. Ela nos bloqueia e nos paralisa. Ficamos completamente paralisados. Então, vamos daqui para frente, vamos ter comunhão, vamos viver em comunhão, vamos viver em união, vamos praticar a solidariedade, praticar a caridade, praticar a fraternidade. É muito importante, então, que nós vivamos em comunhão. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.